A denúncia do Felca trouxe visibilidade para um problema imenso e antigo, que é a exploração infantil na internet. Como a gente vem falando no Acorda Metrópolis desta semana, os casos de exploração de menores voltaram ao debate público depois que o influenciador digital conhecido como Felca publicou um vídeo de cerca de 50 minutos falando sobre a adultização de crianças e adolescentes na internet. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil instaurou mais de 5.500 inquéritos desse tipo entre 2022 e julho deste ano. Quem nos traz mais informações sobre o caso é o repórter Manuel Marçal, da coluna do Tássio Lohan. É um prazer falar contigo aqui, né, Manuel? A gente fala bastante aqui pelos corredores, fora daqui. Eu adoro o Marçal, então é um prazer receber ele aqui também. Bom dia! Muito bom dia também à nossa audiência. Nath, conforme bem aí você já adiantou, né, cresce o número de inquéritos, né, por exploração sexual infantil na internet no Brasil. E a gente trouxe, né, aqui esses dados, que são mais de 5.200 inquéritos abertos desde 2022 até julho deste ano, a partir de um levantamento exclusivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, feito a pedido da coluna. E olha só que curioso, já ali no primeiro ano, né, conforme essa série histórica fornecida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente tem 730 inquéritos instaurados ali em 2022. Já no último ano, né, ou seja, em 2024, que a gente já tem os dados consolidados, são mais... Esses números triplicam, 2.165 inquéritos, né, desse tipo foram instaurados, e aí trazendo os dados atualizados, né, até julho deste ano, ou seja, de janeiro a julho deste ano, a gente tem 1.200 inquéritos instaurados, Nath. É muita coisa, né, Marçal? O que a gente tem discutido, falado bastante aqui no Acorda, é que esses não são casos novos, né? Até mesmo o Ítalo Santos, vocês também deram na coluna, já tinha sido notificado muitas vezes, né? Queria que você falasse mais sobre esse histórico de casos que não tinham ali andado, pelo menos agora com o foco que o Felca fez, né? O Brasil todo se movimentar em relação a isso, até o Congresso vai avaliar mais, vai se debruçar sobre o tema. E, claro, sobre o caso do Ítalo Santos, que é bastante ali o foco das denúncias do Felca desse vídeo aí dos 50 minutos da semana passada. Não, tá certo. Bom... Só, então, falando aqui, né, um pouco sobre o Ítalo Santos, que isso para quem está nos acompanhando na internet, né, tá sendo exibida agora uma matéria que a gente também deu com exclusividade, que é o seguinte, foi um processo judicial que a gente teve acesso com exclusividade, em que o Ítalo Santos, ele processou a plataforma TikTok e pediu danos morais, né, alegando ali questões... De trabalho, de cláusulas, né, de negócios, porque a plataforma tinha retirado ele da internet. E quando ele entra com esse processo, né, é um processo que tramitou na Justiça em 2023, e ele é banido em março de 2023, e então o Ítalo, né, ele processa a plataforma TikTok e chega a falar o seguinte, olha, eu tenho cláusulas contratuais aqui com outras empresas. E olha, Nath, é interessante ter acesso a esses processos porque a gente consegue jogar luz um pouco sobre a transparência, sobre algumas relações comerciais desses influenciadores digitais. Sim. Na ocasião, o Ítalo Santos anexou 2 contratos que ele tinha de publicidade com diferentes casas de apostas, né? E a gente teve notícia ainda nessa semana que a Secretaria de Apostas Esportivas, né, ligada ao Ministério da Fazenda, baniu uma das garotas, né, que eram ali próximas ao Ítalo, que era usada, né, por ele, por causa dessa associação de imagem de menor com casas de apostas, o que é proibido, o que é vedado por lei no Brasil. Mas voltando ainda ao caso do Ítalo com o próprio TikTok, é interessante o seguinte, porque ele faz, né, toda ali uma defesa falando, olha, eu fui pego de surpresa, como assim eu fui banido, etc. E manda ali a defesa dele. A justiça então aciona o TikTok e começa essa disputa
judicial ali no âmbito do processo. E aí é que vem a resposta, então, da plataforma, né? Que ela falou, opa, você não pode falar que você foi pego de surpresa. A gente te notificou 144 vezes. E se puder, para quem está controlando, subir essa imagem aí um pouquinho, a gente vê, por exemplo, que no processo, no âmbito do processo, a TikTok fala, por exemplo, sobre uma das cláusulas que ele infringiu, que é essa exposição de menores na internet, né, ali, o uso de imagens de criança, de menores. A gente teve acesso, né, a vários detalhes, algumas coisas a gente não colocou porque expunha menores, mas entre essas imagens algumas insinuações sexuais, associação de menor com álcool, droga e por aí vai. E é interessante também, no âmbito desse processo, que a gente teve acesso a outros detalhes, são o seguinte, em apenas uma semana que foi ali em fevereiro de 2023, a conta do Ítalo foi suspensa da plataforma TikTok 4 vezes em apenas uma semana. E aí no momento em que ele decide ali, já em março, entrar com um processo contra a plataforma, ele já acumulava, né, de 7 a 8 ali, banimentos, suspensões, até ser banido completamente. Ele entra na justiça, consegue uma liminar, e aí o juiz acata a liminar, a TikTok volta a conta para o Ítalo, e a determinação da justiça era o seguinte, olha, Ítalo, você tem 5 dias para poder apagar os conteúdos sensíveis apontados aqui pela plataforma. E aí dá uma conta para ele de volta. Passam esses 5 dias, o Ítalo não retira esse conteúdo da internet, aí a TikTok entra com um novo pedido no Tribunal de Justiça de São Paulo e fala o seguinte, olha, a gente queria a suspensão dessa liminar porque ele não cumpriu o que estava combinado aqui, que era o seguinte, dado esse prazo de 5 dias. A própria justiça derruba a própria liminar que ela tinha dado e então ele é banido definitivamente da plataforma. E os danos morais, lógico, de forma alguma, foram pagos. Marçal, é isso, né? A gente vê o quanto era uma pessoa que estava sendo banida e mesmo assim conseguiu, né, voltar aí o tempo todo. Queria ainda falar sobre as matérias que vocês trazem aqui. Tem uma bem interessante sobre isso, que fala sobre o governo Lula contra suspender a rede social usada para transmitir estupros virtuais. São diversas plataformas, né? Aí tem a questão das redes sociais, tem a questão dos jogos e tem também, por exemplo, uma plataforma específica para esse tipo de acontecimento. Fala um pouquinho mais também sobre essa matéria de vocês. Não, claro. Olha, existe uma plataforma muito conhecida por streamings, né? Por games, né? Por jovens, que é a rede social chamada Discord. A história que a gente publicou nessa manhã, na coluna Tássio Lohan, fala um pouco sobre a Discord. A gente teve acesso exclusivo a uma resposta do Ministério da Justiça e Segurança Pública após ela ser demandada pelo Ministério Público Federal. O que aconteceu? O Ministério da Justiça e Segurança Pública ele se posicionou de forma contrária à suspensão ou banimento dessa plataforma Discord no Brasil. O que aconteceu? Da onde que vem, como que isso tudo começou? Em abril deste ano, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, entrou com uma notícia de fato, né, junto ao Ministério Público Federal, solicitando algumas coisas, entre elas que essa plataforma seja investigada, bem como pedindo ali a suspensão dessa plataforma no Brasil até que ela respondesse algumas questões legais. Ele argumenta ali, entre outros pontos, que essa plataforma não tem ali, né, uma subsidiária no Brasil, que a Discord ela é tão somente representada por um escritório de advocacia no país, e ele anexa junto a essa notícia de fato, nessa representação junto ao Ministério Público Federal, uma série de matérias veiculadas pela imprensa, inclusive aqui no Metrópolis, sobre casos de violências e crimes cometidos dentro dessa plataforma. A gente está falando aqui de assuntos muito sensíveis. Entre esses crimes, que são muito comuns,
né, para além de cybercrimes, a gente está falando sobre automutilação e estupros virtuais exibidos na internet. Acho que é um desses pontos aqui, só para a gente trazer, né, porque eu sei que é um tema que pode gerar muito gatilho. Sim. Olha, Nath, a gente, reiteradas vezes, nós procuramos a plataforma para ela poder se pronunciar, mas ela não nos retornou. E aí o que a gente tem de interessante agora, que é o ponto-chave dessa reportagem? É o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio ali de duas secretarias, né, tanto uma de cybercrimes, com outra com o Departamento de Inteligência, falando o seguinte: olha, nós somos contrários ao banimento, à suspensão dessa plataforma na internet, porque a gente entende, e a demanda do MPF é essa, de que ela tem sim colaborado com o nosso trabalho ali de investigação. Então, para quem está nos acompanhando pela internet, vou pedir só para exibir a imagem de um trecho ali do documento que a gente trouxe, que é o seguinte: ela coloca, né, todo ali desde 2023, todo o trabalho de parceria que o Ministério da Justiça e Segurança Pública conseguiu desenvolver junto a essa plataforma. Entre uma delas, o que eles chamaram, até que foi de positivo, que a Discord criou uma plataforma, dentro da própria plataforma, ela criou um canal de denúncia junto aos órgãos públicos em que eles conseguem ter uma resposta ali imediata. E olha, para além disso, né, o MJ, né, assim, na sigla, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele fala que, ainda assim, reconhece que existem problemas, sim, na plataforma, entre elas o próprio problema de moderação de conteúdo. Então, esse posicionamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele é muito importante, porque ele está sendo anexado a essa investigação que o Ministério Público Federal está conduzindo para entender um pouco sobre, olha, essa plataforma que é muito associada, né, a crimes, a cybercrimes, de que maneira ela tem cooperado e ajudado as autoridades brasileiras, né, a trabalhar nessas investigações, né? E é curioso, Natália, trazendo um pouco de como que essa matéria casa com aquela primeira matéria que eu trouxe ainda mais cedo, se puder colocar ela de volta, aquela de que cresce os números de inquéritos no Brasil, porque é o seguinte: ao criar esse canal específico em que a autoridade consegue entrar e, olha, essas páginas, essa conta, essa publicação está com problema, isso ajuda muito, né, ali no processo de acelerar tanto o banimento, a suspensão daquele conteúdo, quanto a instauração desses inquéritos. E olha só, o que é interessante quando a gente relacionando uma matéria com a outra. Quando a gente fala de que cresceu o número de inquéritos no Brasil, o governo federal atribui isso a algo muito interessante. A criação de uma divisão dentro da Polícia Federal específica para lidar com crimes virtuais. E isso é muito interessante porque você tem ali toda uma diretoria, profissionais empenhados a fazer esse trabalho, né, diariamente. Então esse levantamento que o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez a nosso pedido trouxe algo que é muito interessante, que foi um levantamento de dados das polícias civis e da própria Polícia Federal. Então olha só, a gente tem ali no primeiro ano, né, que a série histórica fornece para a gente, esses 730 inquéritos. Enquanto a gente já vai ali para o segundo ano, ou seja, que é o primeiro ano da criação dessa divisão dentro da Polícia Federal responsável, né, por investigar esses crimes cibernéticos de exploração sexual infantil contra crianças na internet, a gente já dobra o número de inquéritos, passando ali para 1.400, né? Então isso é muito interessante a gente ver quando, olha, a própria organização, o Estado brasileiro, separa o seu efetivo e pede, olha, eu preciso que você se concentre especificamente esse tipo de crime. E mais cedo você falava uma coisa interessante sobre o que esse efeito Felca, né, tem gerado, tanto na política, ainda no dia de ontem, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria
mudando a formação do que eles chamam da rede cibernética, né? Que é essa instância dentro do MJ que foi criada para cooperação entre vários órgãos de inteligência. E o que eles incluíram ontem foi as polícias civis estaduais dentro dessa rede. Então, é um número que assusta, mas se ninguém está investigando, se ninguém está olhando, né, esses números continuam ainda sempre super, né, subnotificados, melhor dizendo assim. Exatamente, Marçal. Esse é um alerta muito importante e que interessante, né, que a polícia já fez essa separação para aumentar o foco. E claro, toda vez que a gente vê alguma figura importante que mobiliza bastante, que é o caso aí do Felca, tem uma mobilização muito grande, inclusive dos pais assistirem os vídeos que ele postou ali, né, alguns trechos do que o Ítalo Santos vem fazendo recorrentemente, mesmo sendo notificado, mesmo sendo banido diversas vezes, e outros influenciadores dão exemplos do que é a sexualização, do que é a adultização, né? Muitas vezes os pais estavam ali colocando fotos e vídeos dos seus filhos nas suas redes sociais abertas e nem imaginando que tem essa rede de criminosos, né, só de olho ali nessas brechas para utilizar essas imagens. Então, são exemplos que ajudam sim nas denúncias e a fazerem as pessoas acordarem para um problema que é antigo, né? É isso, é um problema que já vem acontecendo e só estava piorando. Então, que bom que tem influenciadores de um lado, que bom que tem a imprensa, assim como o Manuel Marçal, que está aí também de olho nesses casos e nas investigações que estão acontecendo. Marçal, quer trazer mais algum registro da coluna Tássio Lohan? Bom, só fazer aquele convite de sempre aqui, né, aos nossos telespectadores para acompanhar ali, né, Metrópolis / coluna Tássio Lohan, para acompanhar todas essas notas exclusivas, todas essas investigações que a gente traz ali na coluna todos os dias. Muito bom, olha lá, funcionário fantasma, não é apenas, né, notícia agora sobre esse caso do Felca, do Ítalo Santos, mas a coluna do Tássio Lohan está sempre muito debruçada, né, sobre casos de polícia, muito envolvido com a política brasileira, e não só tem o Manuel Marçal, mas também tem a Melissa Duarte, né, que são os dois repórteres da coluna do Tássio Lohan e o próprio Tássio. Manuel, muito obrigada, viu? Volte sempre. Bom, a gente vem abordando